Amém, gente? A fundação da igreja é sobre a resposta de Pedro, sobre a fé, sobre a sua fé. E isso é impactante para nós. Continuando o texto, no versículo 19 em diante, a gente vê também a autoridade espiritual dada aos que creem em quem Ele é. Nosso tema é a necessidade de reconhecer a identidade ou a verdadeira identidade de Jesus. Jesus pergunta a visão do povo, Jesus pergunta a visão dos discípulos, Jesus diz que a igreja será fundada a partir dessa manifestação de fé real. Veja bem, se nós estamos aqui reunidos e realmente não manifestamos a nossa fé diante de Cristo, quem sabe muitas coisas não aconteceram nessa manhã, nós não recebemos tudo que Deus tinha que dar através do momento de louvor e oração, por eu não manifestar a minha fé. Quem sabe na minha vida até hoje eu ainda não recebi, ou não desfrutei, ou não cresci em certas coisas na minha vida, porque a minha fé está limitada nisso. Eu digo, Ele é o Cristo, será? Eu não sei se o Senhor é Senhor mesmo. Sabe por quê? Porque eu ouvi que o Senhor curava, que o Senhor mesmo ontem, hoje, amanhã, e meu parente faleceu naquela doença, o Senhor não curou. Tem muita gente que na conversa mais íntima, a gente nota que a gente pode até de boca para fora, ou de uma forma mais geral, a gente está afirmando que Jesus é o Senhor, mas o sentimento que passa, que eu ouço às vezes nas pessoas, é que assim, eu não acredito que Ele seja esse Senhor mesmo, Deus não está operando hoje. Ou então assim, quem sabe a igreja, que é uma crise que a gente vê na igreja também, hoje em dia não acontece mais porque quem sabe a igreja não se santifica, não faz, é só na igreja do apóstolo que faz, essas coisas assim, e é um grande engano, é a dificuldade na verdade de entrega a Cristo como Senhor, de aceitar inclusive o momento de dor, de luto. Inclusive Pedro morreu como? Diz a história, não está na Bíblia, ele se entregou para ser crucificado. Percebe a diferença? Aquele Pedro medroso lá, mas que já reconhecia quem Jesus era, quando ele diz, não, está aqui, realmente, quando ele é tocado e cheio, e impactado pelo Espírito Santo, ele vai com tudo, e está pronto para morrer, está pronto para enfrentar a doença, está pronto para enfrentar as dificuldades. Então eu não posso criar dúvidas sobre quem Ele é, a partir de circunstâncias. Amém, gente? Está entendendo? E aí, quando a gente vai para o versículo 21, a gente vê a autoridade espiritual dada aos que creem em quem Ele é. Jesus fala disso depois que eles manifestam, a partir de Pedro, que Ele é o Cristo. Jesus fala de autoridade dada ao seu povo depois que eles manifestam que Ele é o Cristo. Depois que eles manifestam a fé. Versículo 19, eu darei a vocês as chaves do reino. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 20, então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que Ele era o Cristo. 21, desde aquele momento Jesus, olha agora, depois que os discípulos manifestam a sua fé, aí Jesus começa, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos, ele vai aprofundando agora no Evangelho, a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. A autoridade espiritual, Jesus fala aqui de chaves, de ligar e desligar. A autoridade espiritual aqui, irmãos, é como ele está dizendo, nessa fé de vocês, eu dou a autoridade a vocês para abrir as portas da salvação. Pregue o Evangelho. Onde vocês chegarem, vocês vão abrir a porta da salvação na vida das pessoas. A autoridade espiritual no sentido de disciplina, de dizer ao povo o que é e o que não é, a ética, a moral cristã, a vida de fé com Deus. Agora você já pensou nisso? Que Jesus está dizendo assim, você crê em mim? Você crê em mim? Então eu dou autoridade a você, a pregar o Evangelho. Vá,
O que você ligar está ligado. Abra as portas da salvação. Eu não sei se você já pensou dessa forma, que a salvação da vida das pessoas, Ele entregou a vocês, está na mão de vocês. Fale disso, compartilhe isso. Você é um instrumento, você é Deus na terra, você é esse instrumento para compartilhar este evangelho, para mostrar Jesus nas pessoas. E aí tem muito cristão que, quem sabe, ainda não recebeu essa autoridade espiritual. Ele já diz que manifesta a fé, vai falar de alguém: eu não consigo, não sei, não tenho vergonha. Mas o poder dele não venceu a nossa timidez? Eu entendo que temos personalidades diferentes, mas a autoridade tem que ser a mesma. Ah, mas eu não me relaciono com ninguém não crente. Então você não está vivendo a autoridade espiritual. Porque Jesus não nos fez para viver só entre os cristãos. Jesus nos fez para nos relacionar com os não cristãos. Para ligar, para abrir as portas da salvação. Eu dou as chaves do reino nas suas mãos. Mas quem sabe nós não fazemos isso também, porque estamos atolados nos nossos próprios pecados, nos nossos próprios erros, e a gente fica ali fragilizados, sempre martirizando. Querido, você entende que você tem autoridade espiritual em Cristo Jesus? Espera aí, então a autoridade espiritual eu posso pecar à vontade, viver de qualquer jeito? Não, claro que não. Quem reconhece Jesus, quem crê que Jesus é o Senhor, é o que a gente viu no ponto anterior, quem acredita que Jesus é o Senhor, se faz servo diante dele. Então eu vou viver e eu vou fazer conforme Ele manda em sua palavra, não mais conforme o meu ego, o meu orgulho. Está claro ou está escuro, irmãos?